nos movesse todos os dias, a nossa origem e o nosso destino são iguais, amados. São iguais. Nós temos que entender, perceber isso e andar determinados. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe. Vamos ler um texto que está em Lucas capítulo 9. O Senhor me deu uma forte convicção, amado, essa noite, que nós teremos curas. E o pastor, nem era para ele abrir o culto, ele abriu o culto falando em Isaías 62, isso? 61, Isaías 61. Ah, Senhor, derrama o teu óleo hoje aqui, Senhor. Derrama, Senhor. Quebra julgos aqui, Senhor. Quebra, Senhor, toda a incredulidade. Quebra, Senhor, toda a falta de esperança, a falta de fé. Liberta aqui essa noite, Senhor. E aqueles que estão recebendo pela internet também, Senhor, que essa unção que nós estamos sentindo aqui, que a presença manifesta que está aqui, que seja sentida por eles também. Que rompa os lugares, que o ambiente que nós estamos promovendo, que o Senhor está promovendo através da nossa vida aqui, que seja promovido também nas casas. E que seja transformador. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas aqueles não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Sabe, está muito forte a convicção de que o Senhor colocou no meu coração de que pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. Quando as meninas estavam dançando, teve um momento que elas se colocaram uma de frente para a outra, e a visão que eu tive foi da arca do Senhor, que era onde a presença se manifestava. 2 querubins, um de frente para o outro, e ali no meio a presença vinha e se manifestava. Então eu quero que sim, você tenha uma expectativa forte no Senhor essa noite. Amém? Precisamos ser fortalecidos, precisamos ser renovados, precisamos que o amor de Deus nos encha todos os dias para que possamos prosseguir, para que possamos andar mais uma milha. O Zé cantava que nós queremos nos apaixonar de novo. Sim, nós queremos nos apaixonar de novo, porque nós precisamos nos apaixonar de novo. Todos os dias. É isso que nos move, é isso que nos faz andar mais uma milha. É o amor dele nos enchendo, nos renovando, nos fortalecendo, nos dando aquele empurrão, aquela força, aquele gás que nós precisamos para andar mais uma milha. Porque são dias maus,
E o que nós mais vemos hoje em dia são pessoas desistentes. Pessoas que desistem. 90% dos projetos que se iniciam, aproximadamente 90% dos projetos que se iniciam, não terminam. Isso em tudo na vida. As pessoas são boas em começar, mas elas são péssimas em terminar. Quantos vocês conhecem que começaram com uma empresa e pararam? Começaram com um curso e pararam? Começaram com um namoro e pararam? As pessoas começam as coisas e não terminam. As pessoas, de modo geral, são fracas nas suas decisões. Por quê? Porque ele não participa das suas decisões. E enquanto ele não participar das nossas decisões, amado, nós vamos continuar sendo desistentes. Mas graças a Deus, graças a Ele, que eu lembro que no colégio existia o repetente e o desistente. Graças a Deus que nós podemos ser repetentes, amados. Nós podemos sim, só não podemos desistir. Pessoas de ânimo dobre, pessoas que andam cocheando em dois caminhos. Não podemos ser assim. Precisamos ter essa intimidade, esse relacionamento com Ele, com o Abba, com Yeshua, com o amado Espírito Santo. Nós temos que ter esse relacionamento com Ele desde o início, para que possamos terminar em todas as áreas, carreiras, cursos, chamados ministeriais. São tantas desistências. As pessoas não entendem os processos. Muitas vezes estamos aqui, iniciamos num ministério. Somos chamados para um ministério. O apóstolo Paulo, ele converteu na estrada para Damasco e ele ficou 13 anos em processo, num dos processos, no primeiro processo dele, para daí ele aparecer, para daí ele começar a ministrar, a pregar, a trabalhar para o Senhor. Não foi 13 meses, foram 13 anos. Quantos de nós faríamos isso? Quantos de nós teríamos a convicção do chamado por 13 anos? Isso é o chamado. Mas quantos de nós teríamos a convicção de um trabalho, de um projeto, qualquer área? 13 anos as coisas não acontecendo. Dormia, acordava, vivia, e as coisas não aconteciam. As pessoas são fracas em suas decisões. As pessoas não tomam a decisão acompanhadas dele. Nós temos que ter entendimento do propósito. Para que possamos tomar a decisão correta, nós temos que saber o propósito. E o propósito quem conta é Ele. Nós não sabemos, porque nada mais enganoso do que o coração do homem. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é desesperadamente enganoso. Desesperadamente, ele quer enganar, de todas as formas. Então é por isso que nós precisamos dele, para que ele venha e molde, trabalhe esse coração, para que esse coração não nos engane. E
para que a gente consiga nos mantermos firmes, sem desistir. Conhecendo o propósito, não desistiremos. Conhecendo a nossa origem e destino, também não desistiremos. Precisamos entender isso, amados. A nossa origem é Ele. O nosso destino é Ele. Tudo que acontece no meio, tudo, não tem tanta importância. Se nós conseguirmos entender isso, a nossa origem, e respeitar a nossa origem, e amar a nossa origem, e viver a nossa origem, nós conseguiremos chegar no nosso destino. E aí nós precisamos, o que o Zé cantou, nos apaixonar de novo, amar Ele todos os dias mais e mais. Ah, Espírito Santo, como Tu é maravilhoso. Mas o pior, amado, é que muitos desistem dessa viagem de retorno à origem. Desistem do caminho. Porque de fato no início tudo é muito bom. Quando nós convertemos, quando nós conhecemos, quando nós somos alcançados pela graça, tudo é muito bom. O que alguns chamam de primeiro amor, aquela paixão gostosa pelo Senhor, pelas pessoas. Teve um amigo meu, o Júnior, que hoje está na Espanha, pastor Júnior. Ele pregou uma vez algo que me chamou muito a atenção. Ele, na sua pregação, ele falou, olha, logo que ele chegou na igreja, ele é mineiro, veio para Passo Fundo, ele brincava que ele era um batista que havia convertido para luterano na época. E aí ele veio para Passo Fundo, e daí ele falava assim, olha, na pregação dele, eu cheguei há pouco aqui, agora vocês estão me amando, agora vocês olham para mim e dizem, uau, como o Júnior é legal, como o Júnior é bom, é legal estar com ele, é legal jogar futebol com ele, é legal estar ouvindo ele falar. Mas espera 2 anos, espera 3 anos, espera 5 anos, vamos ver como é que vai estar isso. Por que isso, amado? Porque o tempo é inimigo da paixão. O tempo, ele vai corroendo a paixão, ele vai apagando a paixão, vai diminuindo a paixão. Se nós não renovarmos, se nós não buscarmos essa renovação da paixão, do amor por Deus, todos os dias, nós corremos sério risco de sermos mais um desistente. Aí você me diz, mas é o Espírito Santo que faz? Sim. Mas a palavra diz que nós não podemos apagar o Espírito. A palavra diz que nós podemos entristecer o Espírito. A palavra diz que nós podemos sim decepcionar, ou se é possível decepcionar o Senhor, nós podemos ser um daqueles que retrocedem. Então nós temos que tomar cuidado mesmo com isso. O amor, ele tem que ser renovado. Apocalipse 2, quando o Senhor fala para a igreja de Éfeso, o Senhor fala, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas provas, eu conheço a tua perseverança, mas eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Se nós analisarmos bem o texto, ele diz, você abandonou o teu primeiro amor, porque ele nunca abandona. O amor dele, ele te pegou por dentro, e ele nunca mais vai abandonar você.
Em nenhum momento da tua vida, por mais que você peque, que você erre, que você faça tudo errado, o amor dele é incondicional. O amor dele não depende de você, nem de mim. O amor dele, é graça imerecida. É algo que nós nunca vamos conseguir mensurar, nunca vamos conseguir entender direito. Porque nós amamos nós amamos nós amamos quando ele não. Ele ama e ponto. Na passagem que nós lemos em Lucas 9, é interessante que Lucas é um evangelho que ele é o mais completo, tem mais informações. Mas muitas das informações de Lucas estão nos outros sinóticos. Mas esse trecho só tem em Lucas. E o Senhor está com os discípulos caminhando e ele percebe que os dias dele se completaram. Ele percebe que chegou um momento preparado desde a eternidade. Chegou aquele momento em que ele iria ter que encarar aquela cruz. Ele iria ter que abraçar aquela cruz. Ele iria ter que realizar a obra pela qual ele veio. E ele sabia disso. Em todos os momentos ele soube disso. E é interessante que a palavra diz que ele sabia que ele deveria morrer, porque ele sabia do propósito, ele veio para isso. Mas então ele manifesta a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A RA fala assim. Então ele, Jesus, manifesta a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A King James fala: então Jesus fixou a face para Jerusalém. Fixou a face para Jerusalém quer dizer, de forma firme, o propósito dele era ir para Jerusalém. Aí eu olhei também a Fiel, corrigida, Fiel, diz que ele manifesta o firme propósito de ir para Jerusalém. Mas olhando nos originais, a palavra diz que ele endureceu o rosto para Jerusalém. Endureceu o rosto. E eu fiquei pensando, né? O rosto de Jesus endurecido. E aí eu fiquei pensando naqueles soldados, aqueles gladiadores, aquelas pessoas que vão para a vida ou morte. Como que é a expressão deles? Eles sabem que eles vão provavelmente morrer, eles têm grande chance de morrer. Então eles fazem aquela expressão de quem ninguém vai tirar ele daquele propósito, nem que ele morra. Mas Jesus sabia que iria morrer. Jesus tinha 100% de certeza que iria morrer. Então eu fico imaginando o rosto dele, como diz, endurecido para Jerusalém. A decisão já havia sido tomada e nada iria atrapalhar. Ele apaixonou-se pela morte dele. Quando falam a paixão de Cristo, vocês assistiram aquele filme? Muito bom, inclusive. A paixão de Cristo. Quer falar sobre isso? Jesus, ele se apaixonou pela morte dele. Nada iria fazê-lo desistir. Ele iria morrer. Ele estava com o firme propósito de seguir em diante, seguir em frente. O que acontece conosco? Nós temos medo da morte. Nós não queremos a nossa morte.
Só que nós somos chamados a morrer todos os dias. A palavra nos chama a morrer. E eu te digo uma coisa: se você não se apaixonar pela tua morte todos os dias, alguma coisa ainda não foi revelado para você. Porque se nós não morrermos de fato, como a palavra diz, nós não vamos ter o Espírito vivificado nele. O velho homem, ele tem que morrer. Ele tem que renascer, nova criatura. Por isso que nós temos que nos apaixonar mesmo pela nossa morte, nesse sentido. Amém? Quem que está comigo? Glória a Deus, todos, aleluia, obrigado Jesus, Tu é maravilhoso. Então ele manifesta essa intrépida resolução de ir para Jerusalém, porque ele quer terminar o que ele começou. Está no coração de Jesus terminar. Ele não quer ser um desistente, porque é muito mais importante a forma como nós terminamos as coisas do que a forma como nós iniciamos. Muitas vezes nós iniciamos as coisas de um modo meio errado, de um modo assim não muito convencional, não muito correto. Mas no meio do caminho nós percebemos, entendemos como que devem funcionar as coisas e nos alinhamos com o propósito. E aí sim, aí no propósito, alinhado com o propósito do Pai, nós temos sim que terminar o que começamos. Imagina se Jesus desistisse no meio do caminho de ir até aquela cruz. Imagina se ele parasse no meio do caminho e desistisse. Imagina se Jesus desistisse de você. Imagina se ele olhasse para você e falasse: não, Rogério, não, Claudir, não, você não merece o meu sangue. Imagina se Jesus fizesse isso. Você não merece que eu termine a obra que eu iniciei. É isso que a gente tem que pensar quando nós iniciamos alguma coisa, amado. A palavra diz que aquele que começa uma construção sem saber se tem recursos para terminar, ele é tolo. Aquele que começa um empreendimento, alguma coisa, sem saber que vai conseguir terminar, ele é tolo. Graças a Deus que ele não é como nós, porque ele começa do fim para o começo. Ele não começa do começo para o fim. Tudo, amado, tudo na tua história ele já escreveu. Tudo ele já escreveu, tudo está prontinho. Cada detalhe, desde o ventre da tua mãe, está tudo pronto. Só falta você escolher trilhar nisso. Se você escolher trilhar, caminhar nesse plano de Deus, nessa história que Deus já escreveu para você, aí você vai terminar bem. Aí vai chegar no fim e você vai, como Paulo, poder dizer: sim, eu lutei o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé. Porque é disso que se trata, amado. É disso que se trata. O resto é fumaça. A nossa vida se trata de voltar para a origem, de voltar para o nosso destino. O resto é fumaça que atrapalha o nosso caminho.
Agora nós precisamos de algumas atitudes para terminar bem. Nós precisamos terminar bem e precisamos de algumas atitudes para terminar bem. E algumas delas são perseverança e amor. Porque existem muitas situações em que tentam nos impedir de continuar, de seguir o nosso projeto, o projeto de Deus para a nossa vida. Ontem nós estávamos no convívio, inclusive agora eu abro um parênteses para... Amado, você que não tem um convívio ainda, se está perdendo. Nós estamos aí com 7, 8 convívios na cidade. Está uma bênção, um melhor que o outro. O Ali lá, olha só, a felicidade dele, toda terça-feira, o pessoal se reúne lá, oram, conversam, estudam a palavra, fazem uma comunhão muito legal. Então, se você não tem convívio ainda, vem falar comigo, falar com o Ali, falar com algum facilitador de convívio. Voltando agora. Amém? Ontem, então, no convívio nós estávamos falando, e foi falado sobre esse assunto, sobre as dificuldades que nós temos em seguir caminhando, em seguir o projeto de Deus, em terminar a caminhada da forma correta, em não desistirmos no meio do caminho, em não sermos um daqueles que desagradam o Senhor, que são aqueles que voltam, que retrocedem. E aí nós estudamos ontem Isaías 54, que diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra nós não prosperará. E daí nós fomos estudando e vimos que a arma forjada contra o servo de Deus não prosperará. Contra aquele que realmente está na caminhada com Deus. Porque filho de Deus, as pessoas dizem que todo mundo é. Mas se nós olhar a palavra, todo filho verdadeiro de Deus é servo de Deus. Desde Jesus. Todo é servo de Deus. Todo filho é servo. Então, amados, nós temos que entender isso para conseguir andando. Para conseguir lutar contra as armas forjadas contra nós. Para que as armas forjadas contra nós não prosperem. Porque existem muitas armas. Ontem nós encontramos várias. Para nos desviar do foco, para nos desviar do retorno para casa. E é isso que tem que nos alimentar, é o retorno para casa. Quando eu converti, a primeira vez que eu entrei na igreja, no templo, eu botei o meu pé para dentro do templo. Eu olhei aquelas pessoas, a igreja. O sentimento que me tomou foi algo que eu nunca havia sentido e até hoje eu não senti nada igual. O sentimento que me tomou foi de estar voltando para casa. A sensação que eu tinha é que eu tinha passado uma longa viagem, uma grande viagem de 33 anos. Eu converti aos 33. Idade de Cristo. E quando eu chego, eu sinto aquela paz, aquela alegria de estar retornando. Aquela viagem longa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, todas as armas que são forjadas contra nós, o único objetivo dessas armas são nos afastar do caminho. Não é só matar, roubar, destruir, porque nos matando, o inimigo, ele tenta nos tirar do foco. Só que ele não pode nos tocar de forma alguma sem a permissão do nosso Senhor, do nosso dono, do nosso proprietário. Então nós temos muitas provações, tristezas. Jeremias capítulo 1, versículo 19,
Queria que você lesse comigo. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, Ele vai nos livrar. Mesmo quando forem tempos de provações, tempos terríveis de tristeza. Jeremias, ele sofreu mais do que, olha, um dos profetas que mais sofreu por pregar fielmente a palavra de Deus. Ele foi chamado de traidor, ele foi desprezado, espancado, preso, e pelo seu próprio povo. Ele não era perseguido por outros povos, era pelo seu próprio povo. E ele ainda viu a destruição de Jerusalém, que era algo que ele profetizava. Então você imagina a tristeza que tomou conta de Jeremias. Tristeza tal que ele chegou a ter uma depressão profunda. 2 profetas da Bíblia tiveram depressão. Então você que luta ou lutou com depressão, saiba que não é um problema só teu. Saiba que isso é um problema que Jeremias, por exemplo, passou. Só que mesmo assim ele não parou de obedecer a Deus, ele estava naquela depressão. Ele escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias. Então você imagina. E o Senhor, ele o fortalecia porque ele não desistia do Senhor. Ele continuava a sua caminhada. Ele continuava obedecendo ao Senhor, ele continuava profetizando, ele não retrocedia um passo sequer. Ele aguentou todas as dificuldades, porque ele sabia qual era a sua origem e qual era o seu destino. Ele não desistiu. A palavra liberada pelo pastor antes, que seja derramado óleo de alegria em cada pessoa que se sente triste, que se sente abatido, tanto aqui quanto na internet, quanto nas casas. Que nesse momento o Senhor derrame óleo de alegria, coroa em vez de cinza. Que alcance cada coração triste, cada pessoa depressiva que está atravessando um momento de depressão, ou físico ou emocional. Que essa palavra alcance, que esse óleo alcance e cure, em nome de Jesus. Outro foi Josué. Josué, ele era escravo junto com todos os israelitas. Ele ficou 40 anos da sua vida escravo. E aí Moisés foi levantado por Deus para libertar Israel. Ele ficou mais 40 anos correndo pelo deserto, sem ter culpa nenhuma, porque quem errou foram os outros. Ele e o Caleb foram os únicos que creram na promessa. Então eles não tinham culpa, mas eles ficaram 40 anos até poder entrar na terra prometida. E ele não desistiu. Durante todo o tempo que ele esteve no deserto ou esteve no Egito, ele não desistiu do plano. E depois ele pôde liderar o povo de Deus na conquista da terra prometida. Então muitas vezes na nossa vida tem situações em que demora. Eu tenho situações da minha vida que demoram décadas.
que não são resolvidas há tempos, e eu oro todos os dias, eu coloco os meus joelhos no chão, eu oro a Deus. Agora eu estou numas de acordar às 6 horas da manhã para orar, é uma bênção, irmão. Todos os dias eu coloco na presença de Deus. Só que não acontece. Sabe? As coisas não acontecem. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei, eu tenho certeza absoluta, uma firme convicção no meu coração que no que eu menos esperar, Ele vai fazer. Ele vai libertar. Ele vai levantar aquele que está caído. Ele vai curar. Porque Ele é Deus. Porque Ele me ama. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Continua, irmão. Continua, não desiste. Não desiste, vá todos os dias aos pés do Senhor. Faça como Maria, se jogue aos pés do Senhor e chore, e derrame lágrimas. E clame a Ele. Até que Ele responda. E Ele vai responder. E por que Josué fez isso? Porque ele amava o Senhor. E ele amava o povo. Normalmente, as coisas que mais demoram, as respostas de oração que mais demoram na nossa vida, quais são? Aquelas pessoas que a gente quer ver junto conosco no caminho. Normalmente são essas as nossas maiores lutas. Continua, amado. Continua, porque Ele está ouvindo. E a taça de oração, de incenso, está enchendo. Está enchendo. E vai transbordar. Amém? O apóstolo Paulo também é outro que ele teve as atitudes certas para terminar bem. Em Atos capítulo 23, o Senhor dá um projeto para Paulo. O Senhor chega e fala para Paulo assim: olha, Paulo, importa para mim que você faça a mesma coisa que você fez em Jerusalém, como você pregou em Jerusalém, que você vai pregar em Roma. Ponto. Só isso o Senhor falou para ele. Só que ele estava preso. Ele estava encarcerado, preso. O que Paulo fez? Recebeu aquela palavra do Senhor. Quantas vezes nós recebemos palavra do Senhor e ficamos arrumando desculpa, ficamos nos boicotando, nos sabotando? A palavra veio para você e você fica arrumando desculpa para que aquela palavra não aconteça. Fica achando que você é fraco, que você não pode, que muitas vezes você não merece. É lógico que você não merece, irmão. É lógico. Ninguém merece. Ninguém merece nada de Deus. Nada. A única coisa que nós merecemos de Deus é o julgamento eterno, só. Mas Ele nos ama. E ponto. É só isso. Ele nos ama. Não tenta explicar, não. Ele só nos ama. Sei o que Ele viu em mim, sei o que Ele viu em você. Mas fato é que Ele nos ama a ponto de entregar o seu único Filho, para que eu e você não pereçamos e tenhamos a vida eterna perto dEle.
Só isso. E Paulo recebe a palavra preso. E lá no capítulo 28, se você for ver, capítulo 28 de Atos, Paulo prega em Roma. Paulo está lá em Roma, cumprindo o propósito. Só que entre o capítulo 23 e o capítulo 28, houve tentativa de assassinato, naufrágio, picada de cobra. Houve um monte de coisas para desviar Paulo da rota, para fazer com que Paulo desistisse, para fazer com que Paulo voltasse para trás, regredisse. Mas não, ele amava o Senhor, ele entendia a sua origem e o seu destino, ele tinha que continuar. E ele continua até Roma e prega e vai preso de novo. Glória a Deus. Mas mesmo preso ele era livre, porque ele estava no propósito do Pai. Tem uma história que eu ouvi lá no começo da minha conversão, que tenta explicar mais ou menos o que eu estou tentando falar, sobre as coisas que acontecem na nossa vida, que vão nos magoando, nos machucando, vão tentando nos afastar do caminho do Senhor, nos afastar do nosso propósito, nos afastar do nosso destino, e não consegue. É a história de uma família que mudou para um lago, uma casa que tinha um lago, e era a mãe e o menino. E daí, numa tarde quente de verão, o menino resolve ir para o lago, para nadar no lago. E sai, não avisa a mãe. A mãe, quando ouve a batida na água, o barulho da água do menino, sai correndo na janela e vê lá na entrada do lago o menino andando para dentro do lago. E na outra margem ela vê um crocodilo. Talvez você já tenha ouvido essa história. E na outra margem ela vê um crocodilo, e no mesmo momento em que o crocodilo sai na direção do menino, a mulher sai da sua casa correndo desesperada na direção do menino. E quando o menino percebe a situação, ele começa a voltar para a mãe. E daí os dois se encontram, os três, na verdade, se encontram mais ou menos juntos. O crocodilo chega primeiro e pega a perna do menino. E a mãe chega um pouquinho depois e se agarra nos braços do menino. E fica aqueles 2, 3 minutos daquela briga, o crocodilo puxando o menino para um lado e a mãe puxando o menino para o outro. O crocodilo nas pernas e a mãe nos braços. E a mãe enterra as unhas nos braços do menino e o crocodilo enterra as presas nas pernas do menino. E fica aquela luta. E a mãe consegue puxar o menino e arranca o menino das garras, das presas do crocodilo. E sai correndo e leva o menino para o hospital. E lá o menino é tratado. E algum tempo depois alguém vai visitar o menino. E chega na casa do menino, já algum tempo depois. E o menino conta para ele a história do crocodilo, do ataque do crocodilo. E aí ele pergunta para o menino: posso ver as cicatrizes? E aí o menino, sim, puxa a calça e mostra as cicatrizes na perna. E a pessoa diz: uau, são umas cicatrizes profundas. E o menino para e olha para ele e diz: essas são mais ou menos. Mas puxa a camisa e mostra o braço: olha essas. Chega na baixa.
Olha essas que a minha mãe fez, com as unhas cravadas nos meus braços para me arrancar das garras daquele crocodilo. O amor do Pai é assim. Muitas vezes a gente vai no lago, sem poder ir, sem entender o que está fazendo, e acaba caindo nas garras do inimigo. Mas o Pai vem e crava as suas garras em nós e nos arranca dele. E essas cicatrizes que você tem, todas as cicatrizes que você tem, todas, tem participação do Pai. O Pai estava presente em cada uma das tuas cicatrizes, ou fazendo, ou te salvando das garras do inimigo. Então nós temos que sim amar esse Pai. Nós temos que sim entender que os problemas, as situações aflitivas da nossa vida, tudo o que acontece na nossa vida, Ele está presente. E nada vai sair do poder dEle. Nada vai sair das mãos dEle. Por mais que você pareça, que não está dando certo, que você vai ter que retroceder. Não. Ele está com tudo nas suas mãos. Amém? E para terminar, amados, para terminar bem, nós devemos saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso eu estou falando desde o início. Mas, Atos capítulo 5, versículo 40 ao 42. Alguns apóstolos, não precisa ler, só se você quiser. Mas alguns apóstolos, eles foram presos. Foram presos por pregar a palavra. Foram açoitados e soltos para não pregar mais. Não era para eles pregar mais. Vocês vão embora. Deram uma sova neles, bateram para valer neles e soltaram os apóstolos, para que eles não mais pregassem. O que aconteceu? Eles saíram todos quebrados, todos machucados. E a palavra diz que eles saíram regozijando-se por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, muitas vezes, acontece na nossa vida situações em que só acontece conosco. Você já não passou por isso? Não acontece com mais ninguém algumas coisas, só conosco. Por quê? Porque o nosso inimigo não descansa. E se acontece esse tipo de coisa com você, é porque você está do lado certo. Se o inimigo está trabalhando para te impedir de prosseguir, é porque você está do lado certo. Então, nós temos que ter essa paz, essa tranquilidade de que o Senhor está por dentro de todas as coisas da nossa vida. Se nós soubermos a nossa origem e amarmos o nosso destino, nós vamos perseverar com alegria. Porque nós só perseveramos naquilo que amamos. Pegou? Nós só perseveramos naquilo que amamos. Então ame o caminho, ame o retorno para casa, ame até as lutas, ame cada luta, ame cada cicatriz que ficou, ame cada momento que você se desesperou e se jogou aos pés do Senhor. Ame, porque aí você vai perseverar. E foi por isso que Jesus perseverou e seguiu o caminho para a cruz. Não, ele não olhou para trás. Ele tinha no semblante uma intrépida resolução de nos amar.
Ele estava resolvido nos amar. Nada teve e nada vai ter poder de fazer com que Ele pare de nos amar. Nada. E isso é o que nos enche de segurança, de tranquilidade, de paz. Somente o amor tem poder de nos manter firmes. Ame Ele. Ele é digno do teu amor, porque Ele te amou primeiro. Amém? Fica em pé, amado. No texto lá de Lucas 9, nós vimos que alguns discípulos quiseram fazer Jesus parar em uma aldeia. Mas aqueles aldeões, aquelas pessoas da aldeia, não receberam Jesus. E eles não receberam Jesus somente por um motivo. Porque eles viram no aspecto de Jesus alguém decisivamente que ia para Jerusalém. Alguém que estava realmente decidido a ir para Jerusalém. Que toda vez que o inimigo encontrar a nossa vida, que ele veja na nossa vida alguém decidido a continuar o caminho para casa. O caminho para o nosso destino, para a nossa origem. O mundo vai tentar nos parar, amado. Mas decida de forma plena continuar. Amém? Vamos orar. Ah, Pai, só saber, Pai, só entender que Tu nos ama já nos fortalece. Só saber que nada vai nos separar do Teu amor, nada tem poder de nos separar do amor de Cristo. Só saber isso já nos fortalece, já nos capacita a andar mais uma milha. Sim, nós estamos tendo dificuldades. Tu falou, Senhor, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Tu venceu o mundo. E Tu venceu o mundo para nós, por nós. Isso nos enche de paz, de alegria, nos enche de segurança, nos enche de confiança. Pai, nos ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos ser ajudados. Nós precisamos todos os dias ser ajudados. Todos os dias Tu tem que nos encher, como Tu encheu Jeremias, para nos colocar de pé. Todos os dias, Pai. Em cada momento da nossa vida, em cada luta que passarmos, Senhor, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Senhor. Amado, você que quer ser cheio do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, para que você possa andar mais uma milha, para que você possa conquistar mais um passo, porque a barra foi levantada hoje. A barra foi levantada hoje e você precisa dar mais um passo. Quero convidar você para vir até aqui na frente, para que nós juntos possamos estar buscando o Espírito Santo. A palavra diz
Nós que somos maus, damos coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai, que é cheio de amor, nos dará o Espírito Santo. Dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. E a palavra diz que Ele não dá o Espírito por medida, mas Ele faz transbordar. Ele nos enche a pleno. Ele nos enche e faz transbordar. Então vem, amado, eu te convido, vem. Vem buscar. Vem buscar. Só existe uma forma de se encher, é buscar. Só existe uma forma de Ele nos levantar, é nos enchendo. Busque a Ele. Busque a Ele agora. Busque a Ele agora. Busque o Espírito Santo. Busque o auxiliador. Busque o ajudador. Sim, Ele vai estar curando, Ele vai estar renovando, Ele vai estar fortalecendo, Ele vai estar libertando. Sim, a palavra que foi liberada hoje aqui é palavra de cura, é palavra de renovo, é palavra de enchimento do Espírito. Nós precisamos sim dar mais um passo, nós precisamos sim continuar, fazer o nosso caminho de volta para casa. É isso, esse é o segredo, é entender que a nossa origem é o nosso destino. Oh Espírito Santo, vem encher, Espírito Santo, vem tocar nas nossas vidas. Aleluia. Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória de Deus. Quem já pensou, Santo do Santo, em outro lugar, sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, mas faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo, não sei mais viver.
em outro lugar, sabe viver. E onde estiver, clama pela glória. Quem já pisou em outro lugar, sabe viver. E onde estiver,
possamos ir para casa hoje cheios de amor por Ele. Amém. Domingo nós estamos aqui, amanhã à noite, sexta noite temos sala de oração aqui. Domingo às 19h30, culto. Nós temos domingo de manhã o café de integração, para aquele irmão que quer começar a congregar conosco, quer conhecer um pouco do que é o Mevan. Domingo de manhã nós estamos aqui, temos um café aqui bem legal, tempo de comunhão. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.